querida igreja, sejam todos bem-vindos ao especial de fim de ano. Hoje, que é dia 31, um dia muito especial, um dia de virada de ano, e nós queremos aqui agradecer a Deus, sermos gratos por tudo aquilo que nós vivenciamos como igreja. Somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez como pessoa, mas também como família, como comunidade. Deus que é o maior interessado em tudo aquilo que nós estamos vivendo. E nós cremos em um ano de 2024 que nós viveremos grandes coisas em Deus, porque Deus é um Deus de glória em glória e Ele se faz presente em todos os momentos. Eu quero lembrar você também que no dia 7 de janeiro nós vamos voltar com o culto normal, tanto no período da manhã como também no período da noite. Então o culto presencial volta no dia 7 de janeiro. Aqui nessa programação digital nós vamos ter um momento de adoração e música, mas logo em seguida um momento com ministração da palavra com o pastor Henrique Maia. Nós vamos deixar também aqui na sua tela um QR Code, onde você pode adorar a Deus com os seus dízimos e também com as suas ofertas. Você sabe que nós como igreja, nós cremos que os dízimos, as ofertas, é uma forma de adoração a Deus, é uma forma de você agradecer a Deus, de honrar o Senhor por tudo aquilo que Ele tem confiado a nós, porque de fato nós somos apenas mordomos, Ele que é o dono de tudo. Então você também pode participar agora adorando em música, recebendo a palavra, mas também adorando com seus dízimos e também com as suas ofertas. Então nesse momento eu quero convidar você a abrir o coração e receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, que nós vamos iniciar então com uma oração. Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado, Senhor, por esse dia 31, que nós vamos estar vivenciando com os nossos familiares, ou então com os nossos amigos, momento de celebração por tudo aquilo que nós vivenciamos, mas também de muita gratidão e de muita convicção de que nós viveremos grandes coisas em Ti. Muito obrigado por essa programação digital. Eu creio que o Senhor vai falar conosco, vai falar com quem está assistindo nesse momento e vai ser um culto maravilhoso, onde o Senhor se faz presente em nosso meio. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus que está sempre entre nós, a Ele que habita entre os seus, Emanuel, Emanuel, ao Rei digno de honra e poder, que se vestiu de homem pra me amar, Emanuel, Emanuel. Seguro eu sei que nunca me deixarás, que nunca me faltarás. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo no dia bom, no dia mau. Deus que está sempre entre nós, a Ele que habita entre os seus, Emanuel, Emanuel, ao Rei digno de honra e poder, que se vestiu de homem pra me amar. Emanuel, Emanuel,
do seu amor, pois Ele me acompanha em cada passo que eu dou. Não posso mais fugir do seu amor, pois Ele me acompanha em cada passo que eu dou. Nunca me deixou nos dias bons ou maus. Tu és meu amigo, meu porto seguro. Eu sei que nunca me deixarás, que nunca me faltarás. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo. Nunca me deixou nos dias bons, nos dias bons ou maus. Tu és meu amigo, meu porto seguro. Eu sei que nunca me deixarás, que nunca me faltarás. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo nos dias bons ou maus. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo. Em meio ao caos, tua voz me guiará. Em meio à tempestade, segurança tu serás. Em meio ao caos, tua voz me guiará. Em meio à tempestade, segurança tu serás. É Senhor sobre os ventos, é Senhor sobre as águas, é Senhor nos altos céus, é Senhor aqui. Tudo está em seu domínio, tu me cercas com amor e eu descanso em ti. És o meu bom pastor, meu melhor amigo. És o meu bom pastor.
Senhor sobre os ventos, é Senhor sobre as águas, é Senhor nos altos céus, é Senhor aqui. Tudo está em seu domínio, tu me cercas com amor e eu descanso em ti. És o meu bom pastor, meu melhor amigo. És o meu bom pastor, meu melhor amigo. Tu és o meu bom pastor, tu és o meu amigo, que permanece para sempre. Eu sei que nunca me deixarás. Eu sei que o teu amor jamais passará. Oh, ele jamais passará. Eu sei que nunca me deixarás. Eu sei que o teu amor jamais passará. Oh, ele jamais passará. Eu sei que nunca me deixarás. Eu sei que o teu amor jamais passará. Oh, ele jamais passará. É Senhor sobre os ventos, é Senhor sobre as águas, é Senhor nos altos céus, é Senhor aqui. Tudo está em seu domínio, tu me cercas com amor e eu descanso em ti. És o meu bom pastor, meu melhor amigo. És o meu bom pastor, meu melhor amigo. És o meu bom pastor, meu melhor amigo. És o meu bom pastor, o meu melhor amigo. Pai, nós te agradecemos. Porque você é o Deus conosco, Emmanuel. E nós sabemos que você está presente todos os dias. E por isso que nós cantamos e celebramos que o Senhor nunca nos deixa, que nós não podemos fugir do seu amor tão profundo. Por isso nós cantamos que em meio ao caos,
a tua voz nos guiará e nos guia. Por isso que nós cantamos que tu és o bom pastor, o nosso melhor amigo. E nesse momento nós queremos cantar como quem faz um compromisso com o Senhor, como quem viu o Senhor, como o salmista diz que Ele me tirou de um lamaçal e colocou uma nova canção nos meus lábios. Essa canção da nova vida no Senhor, de quem viu o Senhor, de quem olhou para o Senhor e reconheceu que o Senhor está conosco o tempo todo, nos amando, esse amor que nos constrange. Os meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha canção, trigo esmagado, vinho novo e o pão. Eu não sou, e eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. A fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será um segredo. Vamos dizer juntos, essa é minha promessa. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será um segredo. E essa é a minha promessa. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será um segredo. Essa fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse
essa é minha promessa. E essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio. E esse é o meu anseio, meu amor por ti. Não será um segredo, não será segredo, não será um segredo. E todos saberão em quem confio, saberão em quem nós cremos. Todos saberão dessa promessa, saberão onde gasto minha vida, saberão onde estou prostrado, saberão pra onde vou, saberão onde estou guardado, saberão quem tu és, Deus. E essa é minha promessa, vamos! E essa é minha promessa. Eu gastarei pro mundo conhecer, pra que saibam a te coroar. E esse é o meu anseio. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será um segredo, não será um segredo, não será um segredo, não será um segredo, não será um segredo. Olá, querida igreja, quem fala aqui é o pastor Henrique Maia e eu estou aqui para a nossa última mensagem do ano de 2023. Após um período de adoração intenso que nós tivemos, creio que você está extremamente inspirado, tocado pelo Espírito Santo, chegamos ao momento da ministração da palavra. Irmãos, nós vamos tirar uma palavra de oração e eu quero que você traga à sua memória fatos desse ano de 2023. Eu olho para 2023, meu coração se enche de gratidão. Não porque ele tenha sido um ano apenas de vitórias e etc., mas porque foi um ano de muita aprendizagem. E olhando para a nossa cultura, para a nossa igreja, eu vejo que foi um ano de consolidação. 5 anos, nós celebramos, 5 anos aí de ministério, estamos aí finalizando um ano, ou seja, com 5 anos e meio. E o que eu posso ver é que Deus nos confiou um estilo de vida comunitária, Deus nos confiou uma cultura tão virtuosa, e eu vejo uma cultura consolidada. Nós temos crescido, temos amadurecido na palavra, eu vejo uma igreja cada vez mais robusta biblicamente, robusta intelectualmente, uma igreja que é intencional nas relações. Então, realmente, esse ano 2023 tem sido um ano de reflexões gloriosas. E mesmo em meio a dificuldades, desafios que enfrentamos, certamente, nós podemos testemunhar a fidelidade do Senhor. Então, nós vamos começar orando e, na sequência, quero compartilhar uma palavra para que você, nessa véspera de ano novo, medite e entre nesse novo ano já com uma consciência refinada pelas Sagradas Escrituras. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, acima de tudo, te agradecer por esse ano 2023. Que ano, Pai, que ano maravilhoso. Nós, como igreja, como indivíduo, como pai, como marido, como amigo, eu pude testemunhar a tua fidelidade, Pai. Nos momentos de dificuldade, nós testemunhamos a tua força operando na nossa fraqueza. Nos dias, Pai, de angústia, nós desfrutamos do teu consolo, desfrutamos ali literalmente, Pai, do teu descanso. Senhor, nos dias também de alegria, nós
desfrutamos da presença do Teu Santo Espírito, trazendo significado a esses momentos de alegria. Pai, nós queremos exteriorizar nossa gratidão ao Senhor. Um ano intenso, um ano, Pai, onde muitas coisas aconteceram, e sei que também muitas coisas aconteceram na vida dos meus irmãos que estão me assistindo. Por isso, Pai, eu te peço que nessa última mensagem, que nesse último dia do ano, que todos nós sejamos reflexivos e olhemos para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, aquele que é a fiel testemunha, Jesus Cristo. Então, Pai, nos conduza nas Sagradas Escrituras nesse momento e que essa última instrução do ano chegue em momento oportuno, que chegue de maneira clara e, como o salmista diz, chegue da Tua palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a Tua palavra. Que seja, de fato, a manifestação da Sua palavra neste dia, nesse último dia, luz para os nossos caminhos. Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, para essa última mensagem, eu quero compartilhar o que Deus tem falado comigo nesse mês de dezembro. Há algo muito específico que Deus tem falado comigo e nós vamos trabalhar alguns textos, alguns versículos dentro da temática sobre o perdão. Talvez não seja uma mensagem mais emblemática de fim de ano, geralmente as pessoas querem falar, ou apontar para algo falando sobre metas, sobre avanço, sobre crescimento e etc. Mas eu acredito que para que nós possamos desfrutar cada vez mais de um crescimento sólido, de um processo de amadurecimento, nós precisamos sempre revisitar ali as bases elementares da nossa fé. E recentemente eu estava meditando acerca de assuntos vinculados ao perdão, e quando eu digo perdão, não digo apenas do perdão dos nossos pecados, Deus perdoa os nossos pecados, mas sim da expressão perdoai-vos uns aos outros, e juntamente com isso vem também o peso da expressão confessar os vossos pecados uns aos outros. A gente vai trabalhar um pouco alguns textos nesse sentido, e eu creio que para essa última mensagem de ano, talvez seja uma maneira provocativa do Espírito de te lembrar algo, de te lembrar de repente de algum tipo de ofensa que está criando uma raiz de amargura. Então, em nome de Jesus, que essa mensagem seja esclarecedora, que essa mensagem seja uma inspiração para a sua vida e dessa maneira você continue progredindo. Lembrando que a nossa vida em Cristo não é de abismo em abismo, não é de caos em caos, mas é de glória em glória. Certamente que em meio a esse processo existem muitos desafios, mas ainda assim de glória em glória, porque nós pertencemos a um bom Pai. Então, eu quero começar destacando alguns textos. Eu vou destacar 3 textos e depois nós iremos para a quarta porção de texto, que talvez seria o principal dessa mensagem. Mas eu queria que você prestasse muita atenção. Eu vou citar esses versículos e rapidamente contextualizá-los. Em Mateus capítulo 6, versículo 12, ainda dentro da narrativa da oração do Pai Nosso. Então Jesus está ali ensinando sobre a oração do Pai Nosso. Ele vai começar dizendo, olha, portanto, quando for orar, orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, ou a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. E ele vai continuar dizendo, o pão nosso cada dia nos dai hoje. E ele vai continuar até chegar no versículo 12. No versículo 12 ele vai dizer, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, atenção que nós estamos aqui numa oração modelo. Jesus está trazendo uma instrução para nós sobre como nós deveríamos orar. É certo que nós sabemos que não significa que nós devemos orar apenas dessa maneira como está descrito no Pai Nosso. Sim, oramos de maneira literal como está no Pai Nosso, mas também compreendemos o Pai Nosso como um princípio de oração. Aqui existem diversos, o princípio da paternidade, a consciência de origem do Pai, a certeza de que há uma vontade operante nos céus e de que é possível, por meio da nossa sujeição à vontade do Pai, de que a vontade dos céus opera aqui na terra. E depois vem ali alguns textos como a do Pai Nosso, que há uma divergência se é um tom clamatório, estou clamando pelo pão, ou então se eu estou constatando que é o Senhor quem dá o pão. Enfim, é um texto muito poderoso, carregado de princípios, mas aqui ele chega numa certa situação que coloca um viés de correspondência que não havia até o momento. Ele vai dizer, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Há uma relação de correspondência nas expressões de perdão, eu quero que você guarde apenas isso.
Quando nós vamos para Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26, nós temos novamente uma espécie de correspondência acontecendo. Marcos 11, versículo 25 e 26, lembremos do contexto. Aqui é um contexto de Marcos 11, onde Jesus passa por aquele episódio no templo, onde ele tem ali uma profunda revolta, né? Ele fica literalmente irado com aqueles comerciantes dentro do templo, ele vira as mesas, né? Até com um chicote, por conta das pessoas estarem vendendo justificação, especialmente para o público mais pobre, e depois ele volta, passa com os discípulos ante aquela figueira que ele havia declarado sobre aquela figueira que dela não produziria mais frutos, e na sequência vem um ensino em Marcos 11, 23, Marcos 11, 22, tendes fé em Deus, no versículo 23 ele vai começar a falar sobre ter uma fé que é capaz de mover montanhas, e dentro desse contexto de ensino de fé, ele está falando sobre oração de fé, ele está falando sobre posicionamento de fé, e aí então ele vai soltar essa fala. Marcos capítulo 11, versículo 25, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Então vamos conectar aqui, Mateus 6,12, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Tom clamatório, perdoa. Ou pode ser constatatório, é ele quem perdoa, enfim. Marcos 11, 25, e quando estiverem orando, contexto de oração. Lembra que a oração do Pai Nosso, contexto de oração. Se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Então percebe que há uma vinculação de atuação divina e da nossa atuação em relação ao próximo. Esse vínculo de espiritualidade vertical e horizontal, isso é o cristianismo, irmão. Isso é o cristianismo. Isso é importante para nós. Nós não vivemos no campo das subjetividades. O sobrenatural para nós, ele começa de maneira invisível, mas ele se traduz de maneira tangível e relacional. E o perdão é uma grande expressão disso, é um grande símbolo. Então percebe que no primeiro texto de Mateus 6, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Mas quando chega em Mateus 11, 25, ele vai falar sobre perdoar os nossos pecados. E por que não considerar o contexto de justificação? Marcos capítulo 11 está falando sobre todo um processo onde Jesus está confrontando um sistema antigo, né, que foi caducado, que era da lei mosaica, por meio de sacrifício de animais, e ele questiona tudo aquilo e se apresenta com uma nova proposta. Essa é a proposta da fé de Marcos 11. Ela é centrada numa justificação a partir de Cristo, a partir do que Cristo fala, a partir de quem Cristo é e do que ele viria fazer por meio da sua obra consumada. Eu creio que nós não poderíamos perder de vista a questão da justificação. Então, quando ele vai dizer aqui, olha, perdoe-no para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados, nós não devemos olhar numa perspectiva interesseira. Olha, eu quero orar e declarar as coisas em fé, mas para que eu possa possuir essas coisas, então eu tenho que dar uma examinada, porque se eu tiver com a mágoa de alguém, então aquilo que eu declarar não vai acontecer. Irmãos, desculpa, mas o Evangelho, ele não é para satisfazer os nossos próprios interesses. O Evangelho nos ensina um caminho, que é um caminho sobremodo excelente, o apóstolo Paulo classifica dessa maneira, em 1 Coríntios capítulo 12, no seu último versículo, para em 1 Coríntios 13 falar sobre o amor. E esse capítulo do amor de 1 Coríntios 13 fala que o amor, ele não se ufana, não se ensoberbece, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. E esse amor, ele não leva em conta os próprios interesses. Ora, se ele não leva em conta os próprios interesses, e a nossa vida é em Cristo, e a partir desse amor, é fundamentado nesse amor, então significa que a nossa vida de fé, de oração, de declarações, de confissões, não pode ser a partir dos nossos próprios interesses. Então, não pode haver aqui, nessa expressão de perdão, apenas, sabe, um interesse mesquinho de resolver a minha parada, de conseguir o resultado da minha oração. Não pode ser por isso. Nós perdoamos porque Ele nos perdoou. Tem a ver com a nossa natureza, é orgânico. A expressão de perdoar o próximo significa traduzir a nossa justificação perdoando aquele que ou perdoando o próximo porque nós fomos perdoados. Aí existe um outro texto, no versículo 26, que para quem congrega conosco na nossa igreja, sabe que eu já até falei um pouquinho sobre isso, que é uma área na teologia chamada crítica textual. Quero fazer só um parênteses em relação a isso para que você não se perca. É muito comum nas Bíblias de você perceber que existe algum asterisco ou alguma consideração em relação ao versículo 26. Ou até mesmo em algumas Bíblias, talvez não contém o versículo 26. Versículo 26 diz da seguinte maneira: mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Dentro da crítica textual, se examinam todos os manuscritos das Escrituras do primeiro século. Eles são examinados. E
quando você vai ver ali o trabalho dos copistas e dos examinadores, você vai perceber que há uma grande concordância desses textos, escritos de cartas diversas, eles vão concordar. Mas, por vezes, dependendo do registro que foi feito aquela cópia, primeiro, segundo, terceiro século, é possível que algumas palavras tenham sido acrescentadas. Isso em nada fere a inerrância das Escrituras, em nada fere a sacralidade das Escrituras, mas existem sim alguns textos que eles não vão ferir o conteúdo do ensino, não vão ferir as bases elementares da fé, nem os princípios de justificação, porém há uma certa divergência textual se eles realmente estavam inseridos ali no original ou não, e é o caso do versículo 26. Percebe que ele não altera o que o 25 está dizendo, ele como se explicasse o versículo. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Ele simplesmente reescreve o que está descrito no versículo 25. Fiz questão de dar essa ênfase, porque talvez na sua Bíblia não tenha ou tenha uma consideração. Dito isso, nós vamos para Tiago, capítulo 5, versículo 16, nosso terceiro texto. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Saindo um pouquinho da situação de perdão, mas para confissão, mas mais uma vez, há uma vinculação de algo espiritual com algo horizontal. Aqui, lembrando que Tiago capítulo 5, versículos acima, está falando sobre a oração da fé que curará o enfermo, sobre chamar os presbíteros, sobre a veiculação do óleo, que nós entendemos que não é mais o veículo específico da nova aliança, mas da antiga, mas ali há um contexto onde Tiago fala da aplicação do óleo, da oração da fé que curará o enfermo, e aí dentro desse contexto de cura, ou seja, uma expressão espiritual, um produto espiritual de algo divino, ele vai trazer mais uma vinculação de uns aos outros, agora na confissão. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Parece que a gente salta isso e vai para a oração do justo, ela é eficaz, mas a oração do justo é desse justo, que se expõe, que se expressa, que é verdadeiro, que confessa os seus pecados uns aos outros. Já já nós faremos todo o fechamento. Mas eu quero que você guarde até esse momento da mensagem essa relação de correspondência. Não vire o ano, não vá para 2024 sem ter a consciência de que existe uma relação de correspondência direta entre ações verticais, suas com o Senhor ou de Deus para com você, que afetam ou que deveriam provocar ações horizontais, sua com o próximo. Aqui nós falamos sobre perdão, falamos também sobre confissão, mas aí nós vamos para um texto que talvez seja um dos textos mais poderosos que vão exaltar a expressão uns aos outros, que é Colossenses capítulo 3, versículo 12, que vai dizer da seguinte maneira: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que estiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Que mensagem poderosa, né? Esse texto talvez resumiria tudo que eu desejo expressar para você enquanto instrução para essa véspera de ano novo e para fundamentar esse ano que está tão próximo, 2024. Irmãos, o que eu quero destacar aqui é o peso que a palavra traz para nós sobre o uns aos outros. É muito importante destacar que a maneira da gente se aproximar das pessoas, a maneira da gente servir as pessoas, a maneira da gente enxergar as pessoas dentro do âmbito do cristianismo é distinto de qualquer outra iniciativa ou religião que possa existir. E não falo isso num tom de competição ou concorrência, apenas de constatação. Enquanto algumas religiões veem no próximo o meio para se obter um tipo de recompensa, outras religiões veem no próximo um meio para se obter numa próxima vida, numa reencarnação, uma esfera superior ou uma casta superior. O cristianismo não vê no próximo um meio para um fim. O cristianismo vê no próximo o alvo, para que o amor seja liberado. O cristianismo vê no próximo não um meio, nem um objeto, nem uma espécie de veiculação para que eu obtenha uma vantagem, uma recompensa. Para o cristianismo, o próximo é o alvo do nosso amor. O cristianismo
traz para nós uma nova ótica em relação ao próximo. O cristianismo traz para nós Cristo Jesus trazendo uma mentalidade distinta, do qual eu olho para o próximo e não fico pensando do que é que eu posso me aproveitar, de como eu posso explorar, de como eu posso sair dessa conexão tirando mais do que dando. O cristianismo é distinto. Cristo nos ensina um outro caminho, algo distinto. Por isso que a palavra do perdão e a palavra da confissão tem um peso tão inimaginável para o nosso status quo, para a nossa lógica de vida humana. Em Cristo nós aprendemos uma maneira diferente de viver. Perdoamos porque Ele nos perdoou. E confessar o pecado, talvez você se questione, ou talvez sempre se questionou, por que é que eu devo confessar o pecado para um próximo? Há uma necessidade disso, irmãos. Ninguém aqui está querendo dizer que é confessando para o próximo que você obtém a justificação eterna. A justificação eterna, ela provém, evidentemente, dessa confissão de pecado diante do Senhor, reconhecer que somos pecadores e aí então desfrutar da obra redentora de Cristo Jesus. Mas a Bíblia é enfática sobre confessar os pecados uns aos outros e perdoar uns aos outros. Por que essa ênfase? Porque para a mensagem de Cristo, para as boas novas, se existe algo que está extremamente vinculado a uma fé madura, significa esse processo de pacificação com o próximo, significa essa aproximação com o próximo, significa essa exposição daquilo que for necessário com o próximo. Confessar o seu pecado ao próximo, irmão, restaura a comunhão. Talvez você viva um tipo de evangelho que é individualista, e isso está muito distante das Escrituras. Na verdade, irmãos, eu queria te dizer que a tua distância com Deus, na sua espiritualidade, ela está significada na sua distância com o próximo. E quanto mais você encurta essa distância com o próximo, confessando, perdoando e se permitindo ser amado, isso significa também uma proximidade com o Senhor. Pelo menos no que diz respeito à revelação de quem é o Pai para as nossas vidas. Então, perdoar ao próximo para nós não é algo forçado. E não é algo que deveria ser estranho para nós. Certamente isso se degladia com o nosso velho homem. Mas na nossa nova natureza, perdoar o próximo é orgânico. Perdoar o próximo é simplesmente a expressão de alguém que foi perdoado. Quem foi muito perdoado, quem foi muito amado, certamente, e tem essa consciência, tem facilidade para perdoar, tem facilidade para amar. E confessar o pecado ao próximo, irmãos, restaura a comunhão. Sabe por quê? Não há restauração. Isso eu falo tanto para casais, como falo para a relação de pais e filhos, como para a relação de amigos que porventura está afetada. Não há restauração se a verdade não for colocada na mesa. E muitas das vezes a verdade vem por uma confissão de pecado. Ora, como haverá o perdão se não houver a confissão? Então, que nessa virada de ano, que antes de você sair pensando em palavras motivacionais para 2024, que você se permita ser examinado pelo Espírito Santo, porque talvez tenham coisas que estejam ocultas na sua vida, que estejam ocultas nas relações, estejam ocultas na sua família. Coloca a verdade na mesa. Por vezes, a verdade na mesa vai ser confrontadora, por vezes, a verdade na mesa vai até transmitir uma certa vergonha. Mas ainda assim, a verdade na mesa é o único terreno possível para uma restauração. Não deixe nada em oculto em relação ao seu cônjuge. Não seja alguém que tem uma vida dúbia em relação aos seus filhos. Não seja um enganador perante os seus amigos. E também não seja aquele que responde aos inimigos com mais ofensa. Nós somos aqueles que, ao invés de pagar o mal com o mal, nós pagamos o mal com o bem. Portanto, essa relação de correspondência que nós exploramos aqui sobre perdoar porque fomos perdoados, ou temos que perdoar porque senão Ele não nos perdoa. Isso nos faz pensar em algo. Recentemente, eu assisti um curto vídeo mesmo, desses que são repostados nas redes sociais, portanto eu não consigo dizer de quem foi o autor, mas esse senhor que estava ali falando, um homem parecendo sábio, ele estava falando sobre pecados imperdoáveis. Isso é uma leitura dele, irmãos, eu não quero entrar em questões dogmáticas aqui. E ele diz, olha, evidentemente existe a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa blasfêmia contra o Espírito Santo é declarada na Bíblia como um pecado imperdoável. Há uma certa divergência sobre o que é a blasfêmia, ali no contexto que Jesus ensina, ao que parece, diz respeito a, de maneira consciente, atribuir uma obra de Cristo a Beelzebu, a Satanás, mas há assim uma disputa sobre o que de fato significa isso. Mas ele ainda coloca uma outra circunstância, e essa outra circunstância é sobre perdoar.
irmãos, eu não quero entrar mais uma vez numa questão dogmática aqui, mas me fez pensar. Ele diz assim, olha, não há como Deus te perdoar se você não perdoa o próximo. Ele teve a ousadia de colocar no mesmo campo de pecados imperdoáveis, junto com a apostasia. Ele também colocou a negação da fé como pecado imperdoável, enfim. Mas ele colocou essa última inferência sobre perdoar o próximo. Ele disse, olha, se você não perdoar o próximo, também você não será perdoado por Deus. Irmãos, mais uma vez, não estou querendo doutrinar aqui, mas isso me fez refletir sobre o peso que nós temos dado à confissão de pecados e ao perdoar uns aos outros. Essa é a palavra que me fez refletir, que tem me feito refletir nas últimas semanas, e eu gostaria de encerrar esse ano 2023 te fazendo refletir, meditar nessa palavra, para que você absorva em Cristo o peso do perdão, para que você absorva em Cristo o peso da confissão de pecados. Então, em nome de Jesus, que você entre nesse novo ano de coração limpo, que você entre nesse novo ano descansado, em paz, tendo a certeza de que nenhuma raiz de amargura vai te pegar, tendo a certeza, irmãos, de que não há outro caminho, não há caminho melhor do que colocar a verdade na mesa, porque ao colocar a verdade na mesa, aí abre-se a possibilidade de uma restauração genuína. Não nos esqueçamos dessa relação de correspondência. Perdoamos, porque fomos perdoados. Se não conseguimos perdoar o próximo, será que realmente estamos conscientes do perdão de Deus em relação às nossas vidas? Confesse o pecado uns aos outros. Não mais no sentido de justificação diante de Deus, mas sobretudo a confissão de pecados. Ela restaura a comunhão. Se a palavra que nós cremos nos empurra, nos incita a diminuir as distâncias com o próximo, não há porquê a gente ignorar textos que nos apontam a preciosidade, a profundidade e a força desses atos. Perdão de pecados, perdoar uns aos outros e confessar o pecado uns aos outros. Eu quero encerrar lendo mais uma vez Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 15. Ainda, ele vai encerrar dizendo, acima de tudo, porém, revistam-os do amor que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz de seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Já tratei sobre isso com a nossa comunidade, mas faço questão de deixar aqui registrado. Essa paz que arbitra o nosso coração, que é juiz do nosso coração, não diz respeito aqui a tomadas de decisões sobre escolhas na vida, chamados e etc. Aqui ele está falando especificamente sobre a pacificação com o próximo. O contexto está falando sobre perdão, confissão, sobre aproximação. Então aqui o texto, sobretudo, ele está deixando muito claro que essa paz que opera em nós, por conta do sacrifício de Cristo, é essa paz que deve arbitrar as nossas relações. Isso é uma declaração de fé para a sua vida. Que a paz de Cristo, que ela seja o juiz, que ela seja o árbitro de cada relação, de cada mesa você senta, com seu pai, com sua mãe, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos. Eu vou terminar lendo Colossenses 3:12 mais uma vez. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suporte uns aos outros. Esse suportar aqui é o suportar de quem dá suporte para que haja crescimento. Não é um suportar de quem está tolerando, como se fosse um peso. E perdoem as queixas que estiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Mais uma vez, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Essa era a mensagem que eu tinha para você. Eu quero encerrar aqui, orando pela sua vida, abençoando sua vida de alguma maneira, que esse ensino de hoje tenha sido confrontador. Que você se permita ser examinado nessas últimas horas de 2023. Que você possa entrar em 2024 mais maduro, mais sábio e expressando a justiça de Deus aqui na terra. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, queremos mais uma vez exaltar a Tua fidelidade nesse ano. Queremos mais uma vez exaltar a Tua bondade, Pai, que se fez presente. Se hoje, Pai, nós temos essa capacidade, essa potência para perdoar alguém, é porque um dia o Senhor nos perdoou e colocou em nós a semente do amor, um amor que não leva em conta os próprios interesses, portanto, Pai, é um amor que opera acima da razão. Senhor, em nome de Jesus, nós nos apresentamos de maneira vulnerável nesse último dia do ano. Nós nos apresentamos, Pai, nós apresentamos as nossas limitações diante do Senhor, apresentamos nossas vulnerabilidades e nós te pedimos uma vez mais, fala conosco, Pai. Nos examina por meio do Teu Santo Espírito, nos examina por meio da Tua palavra, e que nós, Pai, sejamos sábios em identificar potenciais ofensas e raízes de amargura.
Pai, que haja em nós a tua força, para que ao sentar nas mesas que são necessárias, que nós sentemos, que nós sejamos conduzidos por essa paz, que arbitra em favor da pacificação. Senhor, se porventura houver algum tipo de coisa oculta para os meus irmãos, para quem está nos assistindo, que essa coisa oculta venha à tona, porque é no terreno da verdade que a restauração acontece. Senhor, que nós possamos aprender a força dessa correspondência entre o que é construído no vertical e que deve ser manifesto no horizontal. Em nome de Jesus, Pai, que os meus irmãos que estão me assistindo, que cada um que esteja me assistindo, que possa provar da Tua bênção nesse resto de ano de 2023. E, sobretudo, que possam andar de maneira consciente, sábia, madura e equilibrada em 2024. Em nome de Jesus. Amém e amém. É isso, meus irmãos. Essa é a nossa última mensagem de 2023. Foi a nossa última mensagem de 2023. Eu quero também já lhe convidar para o dia 7 de janeiro, ao nosso primeiro culto presencial da Igreja Édenes. Então, às 9h30 e às 18 horas do dia 7 de janeiro, nós estaremos reunidos celebrando ao Senhor. Feliz Ano Novo para toda a família Édenes e para todos aqueles que estão nos assistindo. Um grande abraço da minha família para você.